O último vídeo que nós fizemos, nós tratamos sobre a temática o que é o Evangelho. Se você ainda não assistiu, clica no card e dá uma conferida lá no assunto. Hoje nós vamos tentar dar uma continuidade sobre este assunto. Bom, no primeiro vídeo nós definimos a palavra Evangelho e entendemos que ela significa boas novas ou boas notícias. Então algumas pessoas devem estar se perguntando se Evangelho é uma boa nova, uma boa notícia, então qualquer boa notícia é um Evangelho. Mas a pergunta que fica mesmo é: quais são as boas notícias que esta mensagem nos traz? Quais são as boas novas? Para que nós possamos entender quais são as boas notícias que o Evangelho nos traz, vamos meditar no livro de Lucas, no seu capítulo de número 2, a partir do verso de número 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Já por esta leitura, nós entendemos a temática da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho veio trazer boas novas de salvação àqueles que a ouvem. Para que nós possamos entender o grau de importância da mensagem deste Evangelho para aqueles que o ouvem, olha como ele é reconhecido ou como ele é citado dentro da própria Bíblia Sagrada. O próprio Jesus, por diversas vezes, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, apresenta este Evangelho como o Evangelho do Reino, ou o Evangelho do Reino de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o verso de número 24, ele é apresentado como o Evangelho da Graça de Deus. Em Romanos 1:1, Paulo também o apresenta como o Evangelho de Deus. Em Romanos, ainda no seu capítulo de número 1 e o verso de número 9, Paulo apresenta este Evangelho como o Evangelho do Filho de Deus. Ainda em Romanos, capítulo de número 1 e o verso de número 16, Paulo apresenta este Evangelho como o Evangelho de Cristo. 1 aos Coríntios 4:4, esse Evangelho é apresentado como o Evangelho da glória de Cristo. Efésios capítulo 1 e o verso de número 13, este Evangelho é apresentado como o Evangelho da vossa salvação. Efésios capítulo de número 6 e o verso de número 15, este Evangelho é apresentado como o Evangelho da paz. Colossenses 1:23 apresenta este Evangelho como o Evangelho da esperança. E Apocalipse 14:6 apresenta este Evangelho como o Evangelho eterno. Apenas por estas passagens eu aprendo que a mensagem do Evangelho ela tem que ser uma mensagem que nos mostre o reino, nos mostre a glória de Cristo, nos mostre quem é o Filho de Deus, nos traga paz da parte de Cristo e não a paz que o mundo tem para nos dar, nos renove a esperança em Cristo e nos leve para a eternidade com Ele. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação. Nenhum outro tema há de ser abordado no Evangelho. Se você procurar na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se você parar nos 4 Evangelhos, não existe outra temática que não seja a salvação de vidas. Que essa pequena explanação nos faça entender que a preocupação de Cristo em pregar o Evangelho sempre foi mostrar através dele a salvação que Deus tem para o seu povo e para aqueles que o aceitam como único e suficiente Salvador. Então eu entendo que o termo da palavra Evangelho significa boas novas, e eu entendo que as boas novas do Evangelho me levam à salvação em Cristo Jesus. Não existe outro Evangelho que deva ser pregado, não existe outro Evangelho que deva ser seguido a não ser o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquela força para nós, curte, compartilha com alguém e nos ajude a crescer neste projeto. Forte abraço, fique com Deus.